Olá, então vamos para a correção dessa prova aplicada pela Vunesp na prefeitura de Osasco no dia, no dia 3 de março de 2024. Vamos fazer a correção da parte de matemática. A parte de matemática ela é a mesma para a prova de professor de educação básica 1, para o cargo de agente fiscal de posturas e abastecimento, também são as mesmas questões, e também para o cargo de inspetor de alunos. Tá? Então, das provas que eu vi, são as mesmas questões para essas três. Eu vi outras provas de Osasco que são diferentes a parte de matemática, tá? Então, a princípio, essa correção abrange esses três cargos, mas deve abranger outros cargos porque teve bastante cargos nesse edital. Então, vamos lá para a parte de matemática. A parte de matemática começa aqui, na questão 16 da prova de PEB 1. A prova de agente de posturas e inspetor, esse daqui, como foram 10 questões de matemática, então 10 questões de português na prova de agente de inspetor, então matemática está começando na 11, tá? Então, aí vai subsequente, 11, 12, 13, tá? Mas a questão é a mesma, a posição das alternativas também são a mesma, tá bom? Então, dá para fazer tranquilo utilizando esse PDF aqui dessa prova. Então, vamos lá. Uma verba para a compra de materiais escolares no valor de R$ 4.500 foi dividida em partes iguais e repassada aos professores de 12 turmas, né? Então, já vamos fazer essa continha aqui. Vamos fazer de azul. Eu tenho R$ 450 dividido para 12, né? Para 12 turmas. Então, 45 dividido por 12 dá 3. 3 vezes 12, 36. 36 para 45, 9. Baixo 0. 90. 90 dividido por 12 vai dar 7. 7 vezes 12 dá 84, que é o mais próximo. 84 para 90 dá 6. Baixa o 0. Aí 60 dividido por 12 fica fácil, é 5. Então, 5 vezes 12, 60, deu o valor exato aqui de 375. Então, a gente já sabe aí que cada uma das 12 turmas ficou com 375. Continuando. Clayton, um desses professores, utilizou parte que recebeu para a compra de 19 cadernos. Então, Clayton tem lá 375. Ele comprou 19 cadernos a R$ 18 cada. Então, fazendo essa continha aqui de 19 vezes 18, 8 vezes 9 dá 72. 8 vezes 1 dá 8. 8 mais 7 dá 15. Sinalzinho de mais. Aqui é só repetir porque é vezes 1. Então vai ser 9 lá e 1 aqui. Soma. 2 mais 0, 2. 9 mais 5, 14. 1, 2, 3. Então, a compra desses 19 cadernos deu R$ 342, né?
Então, ele tinha 375. Então, se a gente subtrair 375 de 42, vai sobrar aí R$ 33. Tá? Então, por enquanto, sobrou R$ 33. Aí ele fala, aqui ele continua a questão falando. Aí ele comprou mais uma certa quantidade de lápis a 1,10 cada. Então, se ele sendo que o valor total da compra correspondeu exatamente ao valor da parte da verba recebida. Ou seja, ele utilizou o restante, ele utilizou todo o valor que ele tinha de 375 para comprar os 19 cadernos e os lápis. Então, ele comprou 19 cadernos, deu R$ 342. Sobrou 33, esse 33 ele comprou de lápis e gastou exatamente o valor total que ele tinha. Então, vai dar uma divisão aqui exata de 33 dividido por R$ 1,10. Aqui é um número decimal, né? Então, a gente vai multiplicar por 10 para poder andar a vírgula uma casa, né? Então, aqui vezes 10 vai dar 330. Desse lado aqui, vezes 10, vai dar 11. Agora eu consigo dividir. 33 dividido por 11 dá 3. 3 vezes 11, 33. Aí sobrou um zero aqui e baixo zero aqui. Então vai dar 30. 30 lápis. Então, com base nessas informações, é correto concluir que o número de lápis que Cleiton adquiriu é igual a 30 lápis. Alternativa letra D. Beleza? Vamos para a próxima questão. Bruno corta o seu cabelo a cada 3 semanas e Pedro a cada 5 semanas. No dia 31/12 de 2022, ambos cortaram o cabelo no mesmo dia. Considere que o ano de 2023 possui 365 dias e que uma semana corresponde a um período de 7 dias. Se ambos mantiverem as respectivas regularidades nos cortes de cabelo, o número de dias durante o ano de 2023 em que ambos cortarão o cabelo no mesmo dia é igual a... Então, aqui é uma questãozinha básica de MMC, né? Menor múltiplo comum. Sempre quando ele dá eventos com uma frequência diferente e quer saber quando que esses eventos se repetem, é MMC. Então, aqui ele está falando de semanas, né? Então, vamos pegar 3 semanas. Deixa eu mudar a cor aqui para preto. 3 semanas e 5 semanas. Então, essa é a frequência dos eventos. Então, vamos tirar o MMC do 3 e do 5. Então, vou fazer por 3. Lembrando que o MMC só pode ser feito com números primos. Essa é uma regrinha do MMC. Então, 3 dividido por 3 dá 1. Se você não consegue dividir outro número, você repete ele. Aí aqui 5 dividido por... ele é divisível por 5 somente. Aí vai dar 1. Chegamos com um dos dois lados, acabou o MMC. Então agora eu vou fazer essa multiplicação aqui. Então o MMC entre 3 e 5 é 15. Então, ou seja, a cada 15 semanas, né, como a gente está falando de semanas aqui, né, o 3 e o 5 são semanas, o meu produto aqui também é uma semana. Então, a cada 15 semanas, eles se encontram, né, cortam o cabelo juntos. Aí ele quer saber quantas vezes no ano eles cortaram o cabelo juntos, né? Então, a gente tem que saber que no ano a gente tem 52 semanas, né? 52 semanas. Então, vou dividir aqui. Se a cada 15 semanas eles se encontram, quantas vezes eles vão se encontrar? Então, eu vou dividir 52 por 15, né? Que vai dar 3, vai dar 45. 4 não dá porque dá 60 passa, né? Então, 45 para 52 sobra 7. Então, vai dar uma vírgula aqui. Baixa um zero aqui, né? Aí vai dar 4, né? Que vai dar 60.
sobra 10 e aí vai indo. Mas aqui a gente pode parar já aqui mesmo. A gente viu que a cada 3,4 semanas eles cortam cabelos juntos, né? 3,4 semanas não. Que eles cortaram cabelo 3,4. Ou seja, quantas semanas? 3 semanas exatas assim foram. Não, semanas não, desculpa. Estou repetindo semanas aqui, mas é vezes, né? 3,4 vezes no ano eles se encontraram para cortar o cabelo. Ou seja, posso ficar em dúvida aqui entre o 3 e o 4, né? Não, não posso, porque 3,4 não chegou no 4, né? Não tem como falar que 4 vezes que eles cortaram foi menos que 4. Então, que eles se encontraram no ano foram 3 vezes, né? Então, teve 3 vezes durante o ano que eles se encontraram, sobrou mais alguns dias, né? Mas eles não chegaram a se encontrar novamente dentro daquelas 52 semanas que eu tenho no ano, tá? Então, por isso a resposta é a letra A, 3. Próximo exercício. Então, aqui, ó, só lembrando, né? 18 aqui é para quem está utilizando a prova do professor de Educação Básica 1. Para quem está utilizando a prova de inspetor de alunos ou fiscal de posturas, vai estar como numerado como 13. Mas o enunciado, os valores, as alternativas, as posições são as mesmas. Questão número. Vamos tratar aqui direto na questão, sem falar o número para não misturar muito. Uma sala de aula possui, no total, 40 alunos. Do total de meninos dessa sala, 40% gostam de esportes e do total de meninas, apenas 60% gostam. Então, vamos lá fazer as anotaçõezinhas já. Então, eu tenho um total de 40 alunos. Aí, desses 40, eu tenho meninos e meninas, ou seja, homens e mulheres. Dos homens, eu tenho 80% que gostam de esporte. E entre as meninas, eu tenho 60% que gostam de esporte, né? Aí aqui tem a outra parte, né, que é os 40% que não vai gostar das meninas, dos meninos aqui daria 20% para completar que não gostam. Aí ele fala aqui, ó, que ao se dividir o número de meninas que gostam, o número de meninos que gostam, então, ó, dividir o número de meninos que gostam pelo número de meninas que gostam, a gente vai obter o número 0,8, o número decimal 8. Então, ou seja, se eu pegar lá os 80% e dividir pelos 60%, que é os das meninas, eu vou chegar no número de 0,8, tá? 80%, né? 80% é 80%, que é a mesma coisa que eu escrevi dessa forma, tá? Então, eu vou escrever dessa forma aqui em número decimal já. Então, vamos escrever aqui, ó, 0,8. Então, 0,8 homens e 0,6 mulheres. Fazendo essa divisão, eu vou ter um número decimal de 0,8. E se eu somar homens com mulheres, eu vou ter um total de 40, certo? Então, se eu somar homens mais mulheres, eu vou ter um total de 40. Beleza. O que eu vou fazer? Vamos transformar agora numa... Tentar deixar uma única variável agora, né? A gente está com duas variáveis, o H e o M. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar o H para lá. Vou jogar o H para cá. Então, aqui vai ficar M é igual a 40, só copiei. E o H está positivo, vai negativo. M é igual a 40 menos H. Beleza? O que eu vou fazer agora? Vou jogar esse M aqui. Vou pegar esse M aqui, que é esse valor,
40 menos H, substituindo essa fórmula aqui desse M aqui, tá? Então, vamos lá. Vou reescrever aqui do lado, aqui que tem espaço aqui, ó. 0,8H, 0,8H é igual a 0,8, e aqui embaixo 0,6 vezes 40 vezes H. 40 menos H. Certo? Agora eu vou resolver essa parte aqui da continha. 0,8H igual a 8. Resolver essa parte de baixo da conta aqui. 0,6. 0,6 vezes 40 é igual a 24. 24. Então, 0,6 vezes 40 é igual a 24. E 0,6 vezes o H vai ser 0,6H. Menos... Deixa eu voltar o preto aqui. Menos 0,6H. Tá? Então, tudo isso está aqui embaixo do 0,8. Agora, o que eu vou fazer? Vou passar tudo esse pessoal que está aqui embaixo, dividindo, aqui para o lado do 0,8, multiplicando. Então, como que vai ficar? 0,8H é igual a 0,8, vai multiplicar 24 menos 0,6H. 0,8H é igual. Agora eu vou fazer aqui de novo a distributiva, né? O chuveirinho. 0,8 vezes 24 vai dar 19,2. 0,8 vezes 0,6. 0,8 vezes 0,6 vai dar 0,8 vezes 6, 48. 0,48. Então, menos 0,48H. Beleza? Agora aqui eu vou passar esse H para junto desse H, né? Então, vou passar para o outro lado da igualdade, ele está negativo, ele vai para lá positivo, somando. Então, já vamos passar o somando já. 0,48 mais 0,8. 0,48 mais 0,8. 8, 9, 10, 11, 12. Então, 1,28. Deixa eu deixar de preto aqui de novo. Vai dar 1,28H é igual a 19,2. Aí aqui vou fazer essa divisão do 19,2 por 1,28. Tá? Aqui, ó, vamos fazer essa divisãozinha juntos aqui. Ó. Deixa eu ver aqui onde tem mais espaço aqui. 19,2. Fazer juntos aqui, porque vocês têm um pouquinho de dificuldade com muitas vírgulas assim numa divisão. Então aqui, ó, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que sumir com a vírgula, né? Então, para eu sumir com a vírgula dos dois lados, eu vou ter que, ó, vamos passo a passo. Vamos de 10 em 10, para vocês não se perderem. Poderia já fazer por 100, né? Porque aqui eu tô vendo que eu tenho que andar duas casas, tá? Então, no final, se eu fizesse por 100, já seria economizar um passo. Mas se você quiser fazer passo a passo para não se confundir, faz vezes 10 primeiro de um lado, vezes 10 do outro. Então, aqui vai dar 192. E aqui, vezes 10, vai dar 12,8. Aqui ainda não sumiu a vírgula. Vamos fazer vezes 10 mais uma vez. 1920, 128. Agora a gente já pode fazer a divisão, né?
Opa, pera aí. Então, 192 dividido por 198 vai dar uma vez, né? 128. Aí vai dar. Empresta 1, dá 8 aqui, dá 12 aqui, dá 4. 12 para 18, 6, 64. Baixo o zero. Agora, nossa, que zero feio. Baixo no zero aqui. Agora aqui vai dar por 5. 128 vezes 5. Ó, 5 vezes 8, 40. 10, 14. 5, 6. 640. 640 de 0, então é 15. Então, voltando aqui, o H vale 15. O H vale 15. O que é o H, né? Então, H é a quantidade de homens, né? Então, a quantidade de homens aqui, ó. Deixa eu mudar a cor aqui. Ó. Então, o H vale 15. Se a gente tem um total de 40 alunos, então, logo a gente entende, né? Ou faz a continha de 40 menos 15. E que de mulher a gente vai ter 25. Beleza? Então, se de mulher a gente vai ter 25, homem 15, beleza. Fizemos as contas, agora vamos ver o que o exercício está pedindo. Com base nessas informações, pode-se concluir que o número total de meninas dessa sala supera, ou seja, é maior, que o número total de meninos em exatamente. Então, meninas é 25, meninos é 15, a diferença é 10. Então, esse exercício aqui, gabarito letra C. Agora vamos para o exercício número 19 da prova de professor de educação básica, para a prova de agente fiscal. Qual que é a outra prova? Inspetor de alunos. Essa daqui seria a questão número 14, tá? Cláudio possui um automóvel flex, ou seja, que pode ser abastecido com etanol ou com gasolina. Com etanol, esse automóvel percorre 9 km por litro de combustível. E com gasolina, percorre 12 km por litro. Então, vamos anotar essas informações aqui. Com etanol, ele faz 9 km por litro. E com gasolina faz 12 km por litro. Certo dia, Cláudio foi a um posto onde o litro do etanol e da gasolina estavam sendo vendidos a R$ 3,60 e R$ 5,00 respectivamente. Então, ó, o etanol, R$ 3,60 e a gasolina a R$ 5,00. E decidiu abastecer o correspondente a R$ 90,00 com um desses combustíveis. A partir dessas informações, pensando apenas no que o veículo será capaz de percorrer com o combustível abastecido, valerá mais a pena ele abastecer com. Então, aqui a gente vai fazer. Então, aqui ele utilizou um total, ele abasteceu um total de R$ 90,00. R$ 90,00. Então, aqui o que a gente vai fazer? Com R$ 90,00 de gasolina, ele consegue quantos litros, né? Se o litro é 5, com R$ 90,00, eu faço 90 dividido por 5, né? Que vai dar 18 litros. E quantos litros ele roda, quantos quilômetros ele roda por litro, né? Essa informação aqui, ó. A cada litro ele roda 12 quilômetros. Então eu faço 18 vezes 12 quilômetros.
Então, eu vou ter uma autonomia aí de 216 quilômetros com a gasolina e com álcool, com etanol, né? O etanol custa R$ 3,60. Então, se eu pegar o total que eu abasteci, R$ 90, dividir por 3,60, eu vou chegar em um valor de 25, né? Então, 25 litros eu consigo abastecer com R$ 90 a 3,60. Aí eu vou multiplicar pela autonomia, né? A autonomia é 9 quilômetros a cada litro. Então, se eu abastecer 25 litros vezes 9 quilômetros, então eu vou conseguir fazer 225 quilômetros com essa quantidade, tá? Então, qual que é a diferença aqui, né? Ó, com etanol, eu consigo fazer 9 quilômetros a mais, né? 225 menos 216, né? 4 mais 5, 9. Então, aqui a diferença é de 9 quilômetros a mais, de mais 9 quilômetros com o etanol. Aí vamos ver as alternativas que ele fala. Então, ó, com base nessas informações, valerá mais a pena ele abastecer o veículo com gasolina, pois o veículo percorrerá 9 quilômetros a mais? Não, na verdade é 9 quilômetros a mais, mas é com etanol. Então, primeira já está errada. Letra B. Com etanol? Certo. Pois seu veículo percorrerá 9 quilômetros a mais do que com gasolina? Perfeita. Então, gabarito é a letra B. Aí depois aqui na letra C ele fala aqui que a diferença é de 8 litros, na D e na E 5 litros. Então, gabarito letra B, de bola. Próxima questão. Uma empresa urbanizadora possui 2 terrenos retangulares. Então, já vamos desenhar os terrenos retangulares. 2 terrenos, né? Geralmente é um diferente do outro. Vamos fazer aqui, então, um pouquinho maior que o outro aqui. Beleza. Opa, deixa eu mexer aqui. Pronto. Então, ó, o primeiro com 150 de comprimento e 90 de largura. Então, vamos colocar aqui, ó, 150 metros e 90 metros. O segundo com 330 metros de comprimento e 120 de largura. Beleza. E vai lotear esses terrenos, dividindo-os totalmente em terrenos menores, em lotes, né? Então, o que é lotear? É pegar o terreno e cortar em vários pedacinhos menores. Vai lotear esses terrenos, dividindo em pedaços menores, de forma quadrada, né? Então, ó, cada pedacinho aqui, ó, vai ter a mesma medida dos dois lados. De modo que todos os lotes, tanto do primeiro terreno quanto do segundo terreno, tenham a mesma área e que essa área seja a maior possível. Feita a divisão, ó, então aqui, ó, divisão maior. Então aqui, ó, feita a divisão, o número total de lotes vai ser igual a, então aqui, ó, ele já te dá indícios do que você vai precisar fazer. Você vai precisar fazer o MDC, né, maior divisor comum. Então, MDC entre quem? Entre 150, entre 90, entre 330 e 120. Então, vamos fazer o MDC desses caras. 150, 90, 330, 120. Então, aqui, eu posso dividir todo mundo por 5. Posso dividir por 5. 15 por 5 dá 3, então aqui vai ser 30. 90 por 5 dá 18. 330 por 5 dá 66. E 120 por 5 dá 24. Aqui são todos múltiplos de 3. Posso dividir por 3. Então, 30 por 3, 10. 18 por 3, 6. 66 por
dividido por 3 dá 2, 2. 24 dividido por 3 dá 8. Aqui são todos múltiplos de 2, são pares. Então aqui 10 por 2 dá 5, 6 por 2 dá 3, 22 por 2 dá 11, 8 por 2 dá 4. Agora não dá para dividir mais eles pelo mesmo numerador, mesma divisão. Então aqui a gente para o MDC, e aqui se a gente for multiplicar esses caras aqui, dá 15, 15 vezes 2 dá 30. Aqui daria 30. Vamos ver aqui a pergunta, o que ele está pedindo? Feita a divisão, dentro dessas condições, o número total de lotes obtidos será de... Então, ó, vamos entender o assunto aqui, né? O que a questão está pedindo. Aqui na primeira parte eu tenho a área do primeiro retângulo, né? Ó, o 150 e o 15 aqui, né? Ou seja, eu vou conseguir, do lado aqui do 150, né? Esse lado aqui de cima, deixa eu apagar aqui as outras coisas para mostrar, para a gente interpretar o enunciado. Aqui, ó, do lado do 150, ou seja, do comprimento, eu vou conseguir dividir, ó, 150 eu consegui dividir por 5. Então, eu vou ter 5 pedaços aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vou ter 5 pedaços aqui, nesse sentido. E do lado do 90, que é esse daqui, de azul, ó, 90, eu vou conseguir dividir em 3 partes. Então, ó, 1, 2, 3. Então, para eu saber a quantidade de lotes do terreno, é só multiplicar os 5 por 3. Vai dar 15. Então, eu vou ter 15 lotes no primeiro terreno. E no segundo terreno, eu vou ter 11 vezes 4, 44 lotes. Para eu saber o total de lotes, eu vou somar. Somando aqui, eu tenho 59 lotes no total. Então, o número total de lotes obtidos será de 59, gabarito letra E. Beleza? Vamos para a próxima questão, número 21. Uma turma de ensino fundamental possui certa quantidade de alunos. Certo dia, em que nenhum aluno faltou, a professora da turma deu para cada um dos alunos a seguinte tarefa: escrever em uma tira de papel para cada um dos outros alunos presentes na sala uma frase de encorajamento. Ao final da atividade, foram contadas 600 tiras de papel no total. Então, se naquele dia... Tá, então a gente para aqui. Então, aí agora vamos para a segunda parte. Então, se naquele dia 2 alunos tivessem faltado, o número total de tiras contadas ao final da atividade seria de... Então, aqui ó, se você tem, por exemplo, 30 alunos na sala, né? Vamos falar aí um número médio de alunos na sala, que seria 30. Se ele vai escrever uma tira, uma mensagem para todos os outros alunos, é para os outros alunos, isso não inclui ele. Ou seja, eu vou ter cada aluno fazendo 29 tiras, né? Então, eu faria essa multiplicação aqui. Seria 30 alunos e num total de 29 mensagens, né, de cada um dos alunos. Eu chegaria num total de... aí faria essa multiplicação aqui. Mas aqui passaria, dá 870, né? Então, ele quer 600. Então, aqui, se eu abaixar agora aqui para, por exemplo, 20 alunos, vezes 21... quantidade de mensagens vai ser sempre uma a menos, né? Então, ó, 20 alunos vezes 19 tiras, daria 380 mensagens. Também ainda não daria os 600. Mas aí tá entre o 30 e o 20, né? Vamos tentar aqui o 25. 25 alunos e 24 tiras. Dá 600, tá? Então aqui a gente já achou o resultado, né? Então, o normal seria 20. Então, o normal é essa sala ter 25 alunos. E aí, 25 alunos fazendo 24, tendo um total de 24 tiras por aluno, a gente chega no total de 600.
Aí agora a gente pede a modificação, que é o que a questão pede, né? Se naquele dia tivesse faltado 2 alunos, então, ó, faltado 2 alunos de 25, eu teria 23 alunos. E a minha quantidade de tiras, ela diminui então eu teria 22 tiras, né? Então esse total aqui daria um total de 506 tiras da sala. Fazendo essa multiplicaçãozinha aqui, ó, 506 letra A, tá? Então, questãozinha simplesinha de multiplicação aí. Vamos para a próxima. Thalita aplicou um capital de R$ 3.000 em um regime de juros simples a uma taxa de 1,2 ao mês. Os juros obtidos com essa aplicação foram de R$ 540. Então, é correto afirmar que nessa aplicação o capital ficou aplicado por um período de tempo correspondente a. Então, para fazer esse tipo de exercício, você precisa saber de juros simples, tá? Juros simples é diferente de juro composto, tá? Cada um é uma fórmula. A fórmula do juros simples é juros é igual a capital vezes I vezes T, onde o J é meu juros, meu C é o capital, o I é a taxa de juros, né, que é sempre em porcentagem, e o T é o tempo que esse valor ficou aplicado. Então, aqui vamos identificar os valores no enunciado. Juros. Aqui, ó, os juros obtidos foi de R$ 540. Então, juros 540. Capital. Capital foi 3.000. A taxa. Taxa de 1,2% ao mês. Saber, sempre observar se ela está vindo ao mês, ou ao ano, ou ao trimestre, tá? Ela pode ter essa variação aqui. Essa variação, ela tem que ser a mesma que vai vir no tempo, tá? Se a taxa ela está em mês, o tempo ele vai ser dado em mês também, tá? Então, só observar esse detalhe aqui. Então, o T, que é o tempo, é o que a gente não tem, que é o que o enunciado pede. Então, vai ser o nosso interrogação. Agora a gente vai fazer essa multiplicação. Vamos colocar esses valores na fórmula. Primeira coisa aqui, eu vou simplificar já essa porcentagem, né? 1,2% é 1,2 sobre 100, que é a mesma coisa que eu andar com a vírgula duas casas, né? A vírgula estava aqui, andou uma casa para cá, duas casas. Então vai ficar 0,12. E aí agora eu vou colocar esses valores na fórmula. Então a fórmula começa com J é 540. O capital é 3.000. Nossa, aqui ficou feio, ficou parecendo 300, um zero em cima do outro. Aqui, 3.000. O capital é 3.000. O I é a taxa que a gente converteu aqui, ficou o número decimal de 0,12. 0,012. E o T que a gente não tem, a gente vai continuar sem ter. Sem tê-lo. Então agora vamos fazer essas continhas aqui, tá? Primeira coisa, para a gente resolvendo já aqui de cabeça, vamos simplificando já. Ó. A gente tem 3.000. Então eu vou andando com eu vou pegar essa vírgula aqui, eu vou andando para o lado aqui, né? Vou andando para o lado, ó. Eu preciso andar. Se eu tenho 3.000, posso andar com a vírgula uma casa, corta um zero. Vou mudando a cor aqui para vocês não se perderem, tá? Ó, andei aqui mais outra casa, né? Ou seja, aqui entre o 1 e o 2, corto mais um zero. E ainda tem mais um zero lá sobrando, então vou andar com a vírgula para cá. Então, ó, tava 1,2, vai ficar 12. E cortei esse zero aqui. Então, olha só como é que ficou esse número aqui, ó. Tava tão grande, 540. Agora ficou 3 vezes 12.
né? Que a vírgula veio aqui, ó, pro lado do 2, 3 vezes 12, né? Aqui ficou fácil resolver. 540, opa, 540, 3 vezes 12 é 36, vezes t, né? Então aqui o máximo que você puder resolver já de cabeça, sem precisar começar a fazer as contas, é melhor, né? Vai simplificando. Agora a gente passa o 36 que está multiplicando para cá dividindo. Então vai ficar 540 dividido por 36 é igual a t. Aí aqui a gente precisa fazer essa divisãozinha aqui, não vai ter como fugir, tá? Ó, se quiser fazer aqui, ó, vamos fazer ela rapidinho aqui do lado, ó. 36 vezes 1, porque vezes 2 vai dar 60 e alguma coisa. Então vai dar 1, 36. 36, corta aqui, 4, 14. 6 para 14, 8. 3 para 4, 1. Aí aqui desce o 0. 36 para 180 é 5. Então t ficou igual a 15. Então vamos voltar aqui, ó. Então, ó, o nosso t, que é nosso tempo, 15 meses. 15 meses. 15 meses, gabarito letra C. Beleza? Vamos para a questão número 23, enquanto eu vou limpando a tela aqui. A soma das massas corporais atuais de Andressa e de Viviane é igual a 115 quilos. Então já vamos anotar essa informação aqui, que a Andressa mais a Viviane, elas somam juntas 105 quilos, né? Hoje, em tempos atuais. Há um ano atrás, em comparação com as massas corporais atuais, a massa corporal de Andressa era 5 quilos maior, né? Então, ó, aqui a massa da Andressa, ela era 5 a mais do que ela é hoje. Então, ó, a massa da Andressa ela era 5 a mais do que hoje. E a de Viviane era 3 quilos menor do que é hoje. Então, ó, da Viviane aqui, ó, vou até mudar de cor aqui. A massa da Viviane é a massa atual dela menos 5 quilos. Não, menos 3 quilos. E a diferença nessa ordem, né? Então, ó, o que é a diferença? A diferença é um sinônimo de subtração, né? E a diferença nessa ordem entre as massas corporais era igual a 1, né? Então a diferença dessas massas aqui, ó, dessa massa aqui com essa massa aqui, a diferença, ou seja, menos, era igual a 1. Então olha só, com essas informações a gente conseguiu montar uma equação, né? Deu para entender essa parte? Ó, então a gente foi lá, identificou que ele está falando em 2 períodos distintos, né? Está falando no período de hoje, em que a massa da Andressa mais a massa da Vanessa vale 115 quilos. E aí depois ela está falando, o exercício fala de um período atual, né? Não, há um ano atrás. Aí o exercício está falando de um ano atrás. Então, um ano atrás, a massa da Andressa é igual a essa massa de hoje mais 5, que é essa informação aqui. E a massa da Viviane era a massa dela hoje menos 3, que é essa informação aqui. Aí, dito isso, o exercício complementa que a diferença dessas massas ela é igual a 1. Então, a diferença entre essas duas massas de um ano atrás ela é igual a 1. Tá? Então, é assim que a gente chegou nessa fórmula aqui. Tá? Então, a diferença dessas massas é igual a 1. Então, a massa corporal atual da Viviane, ou seja, aqui de cima, de hoje, ela é igual a... Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos resolver essa segunda fórmula aqui que a gente encontrou, né? Essa segunda fórmula aqui, o que a gente tem para resolver nela? A gente tem que corrigir esse sinal aqui, né? Porque esse sinal de menos aqui,
ele tá distribuindo entre o V e o menos 3, né? Ou seja, ó, vamos lá, ó, o A mais 5 a gente não muda. Então aqui, ó, menos V é menos V, né? Agora, menos com menos 3, ou seja, sinais iguais, positivo. Menos com menos, mais. Então fica mais 3. Então tem que tomar esse cuidadinho aqui que o sinal muda do 3. Esse é o único detalhe, tá? Ficou 1. Beleza? Aí aqui a gente vai isolar valores e letras para ir resolvendo um pouco mais. Então vamos colocar aqui o A, vamos deixar o menos V desse lado. Agora igual a 1, que já estava lá. O 3, que estava do lado de cá, passa para lá, então ele vai menos 3. E o 5, que estava do lado de cá, ele vai menos 5. Então aqui a gente vai conseguir resolver um pouquinho mais essa equação aqui. Então vai ficar A menos V é igual a 1 positivo menos 3 menos 5. Então seja menos 8 com 1 positivo, menos 7. Menos 7. Beleza? Aqui é o máximo que a gente consegue reduzir essa equação. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, fazer a comparação com a equação lá de cima. Né? Ó, vamos puxar a equação lá de cima com essa equação daqui. E a gente vai fazer a soma dessas equações. Ó, lá em cima copiando, A mais V é igual a 105. Então aqui, a gente fazendo a soma dessas equações, a gente consegue simplificar. Como assim? Ó? A mais A, 2A. Mais V com menos V, ou seja, 1V menos 1V, eu zero V. Então eu elimino essa variável, não vou ter mais o V. E aí eu continuo fazendo a conta, igual 105 mais, né, aqui a gente está fazendo uma soma dessas equações, 105 mais menos 7 é a mesma coisa que falar, eu tenho 105 e devo 7. Né? Vou ficar com 198. Certo? Beleza, ó. E aqui eu consigo resolver essa continha aqui. Ó, tenho 2A vale 98. A é igual a 98 dividido por 2, que é igual a 49. Então, descobri que A é igual a 49. O que é o A? A, olha o A aqui, quem é o A? O A é o peso da Andressa no período atual, hoje. Então, hoje a Andressa pesa 49 quilos. Então, se a Andressa pesa 49 quilos e a soma das duas dá 105 quilos, então eu consigo fazer a conta e chegar que o peso da Viviane vai ser 56, né? É só eu subtrair o 49 do 105, que é o total. Vou chegar no 56. Então, sei que o peso da Viviane hoje é 56. Então, vamos ver aqui o exercício aqui, ó. Então, a massa corporal atual de Viviane é igual a... Então, hoje ela pesa 56, 59, 58, 57, 56. Gabarito letra D de dado. Beleza? Vamos para as duas últimas. Essa daqui da tabelinha, ela tá tranquila, ó. A tabela a seguir apresenta as notas de 7 alunos em uma prova. Então tem lá a nota do Arthur, Bianca, Diego, Marcos, Maria, Sara e Victor. Do Marcos e da Maria, a gente não tem o valor. Do Marcos está X, da Maria está Y. Sabendo que a mediana das notas é 6,2 e a média é 6,5 e que a maior nota é a nota de Maria, com base nessas informações, é correto concluir que x mais y é igual a... Então aqui ele está te dando uma média dessas 7 notas, né? Porém, dentro dessas 7 notas, a gente tem duas incógnitas, o x e o y, que é a Marcos e Maria. Então, ó, aqui a gente precisa saber fazer exercício de média. O
que é a fórmula de média? A média ela é igual à somatória dos valores dividido pela quantidade de itens, de valores, né? Tanto faz. Essa é a fórmula de média, simples assim. Então, ó, a média, só que aqui, ó, no enunciado ele está dando a média, né? Ele fala que a média é 6,5. Ele te dá a média, só que ele não te dá algum dos valores da somatória para chegar na média. Vamos fazer a substituição, ó. A média é 6,5. Então aqui a gente já começa substituindo na equação o x barra por 6,5. E aqui, na parte de cima dessa divisão, a gente vai colocar a somatória dos valores. Então vamos somar os valores, ó. 5,25 mais 5,4 mais 4,5 mais x mais y mais 8,4 mais 6,75. Esses são todos os valores que a gente vai somar. E embaixo é a quantidade de valores, né? Quantidade de itens, ou seja, quantos valores eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui embaixo eu tenho 7 valores, então eu coloco o valor número 7. Ok? Vamos fazer essa soma. Ó, já sei que o 7 eu vou passar ele para cá. Se você já quiser ir resolvendo, montando a equação aqui, ó, 7 a gente vai passar para cá. Ele está dividindo, ele vai passar multiplicando o 6,5. 6,5 eu vou fazer vezes 7. E a somatória de todos esses números aqui vai me dar 30,3. Mais o x mais o y, que esses eu não tenho como somar. Agora vamos resolver essa multiplicaçãozinha aqui que ficou, do 6,5 vezes 7, dá 45,5. Então aqui, ó, 45,5 é igual a 30,3 mais x mais y. O que mais que eu consigo fazer aqui? O 30,3 ele está somando. Eu posso passar ele para o lado de lá, subtraindo, junto com 45. Então, fazendo essa subtração aqui de 45,5 menos 30,3, a gente chega em 15,2. 15,2 é igual a x mais y. Então, agora a gente sabe que a soma dessas duas notas, né, a soma da nota x, que é do Marcos, mais a nota y, que é da Maria, vai dar 15,2. Mas, ó, a questão ela para aqui já, porque ela pergunta, com base nessas informações, é correto concluir que x mais y é igual. Então, aqui você nem precisa saber o valor da nota individual de cada um, porque ela está querendo saber a nota de x mais y mesmo, que a gente já achou, 15,2. Então, aqui nas alternativas, letra E, 15,2. Aqui nesse exercício, ele fala de mediana, né? Mediana das notas é igual a 6,2. Mas você nem precisa saber sobre mediana, né? A gente resolveu o exercício só com base na fórmula da média. O que seria a mediana, né? Se caso precisasse fazer? A mediana, ela é aquele valor central dentre todos esses valores, né? Então imagina que você coloca todos esses valores em uma ordem crescente, né? Então vamos fazer aqui, por exemplo, qual que é o maior aqui, ó? 8. Vocês não precisam fazer isso, estou falando só para forma de complementar a explicação. Vamos colocar aqui numa ordem crescente, 8,4. Depois o próximo é 6,75. O próximo, deixa eu ver, foi esse. O próximo seria 5,4. 5,25. 4,5. 4,5. Isso. E mais outras duas notas aqui que a gente não sabe. Então, a mediana é aquele valor que fica no meio, né? Então, aqui, ó, se a gente pegar aqui o meio, aqui, ó, 1, 2, 3 de um lado, 1, 2, 3 do outro,
esse valor central aqui seria a mediana. No caso aqui, a mediana é um dos valores que a gente não sabe, né? Então, o certo seria colocar o x e o y aqui no meio. Deixa eu recortar aqui, ó. Colocar o x e o y aqui no meio. Opa. Então, ó, a mediana seria esse valor do meio, né? Então, ó, eu tenho 3 elementos para cá, 3 elementos para cá, então esse valor do meio aqui seria esse valor de mediana, tá? Mas aqui no caso desse exercício a gente não precisou ver nada disso. Aqui é só mesmo para complementar. Então aqui a gente já achou o gabarito, que é a letra E. E o último exercício. Certo dia, uma professora propôs o seguinte desafio aos alunos. Os lados de um triângulo retângulo medem 45 centímetros. Então aqui é um triângulo retângulo. Já vamos desenhar um triângulo retângulo. Então ele os lados de um triângulo retângulo medem 45 centímetros, x centímetros e y centímetros. Sabe-se que y está para 45, assim como 5 está para 3. Sabe-se também que x não é o maior lado não é o maior lado. Então a gente sabe que no triângulo retângulo o maior lado é sempre a hipotenusa, né? Que seria esse daqui. Aí, dependendo de onde está o ângulo, um seria o cateto adjacente, outro o cateto oposto, né? Mas aqui não precisa disso. Então a gente só sabe que o maior lado é a hipotenusa sempre, que é o oposto ao ângulo reto. Então ele fala aqui, ó, sabe-se que x não é o maior lado. Então o maior lado ou ele vai ser o 45, ou ele vai ser o y, né? E aí, bom, aqui esse exercício aqui, primeiro você tem que descobrir qual valor está de cada lado, né? Então, a gente sabe que lá em cima só não pode ser o x, pode ser o 45 ou o y. Embaixo pode ser tanto o x ou y ou 45. E do lado também, x ou y ou 45. Qual é a área desse triângulo em centímetros? O aluno que respondeu corretamente ao desafio informou o valor de. Vamos lá, então. Aqui ele deu umas outras informações antes, né? Então a gente vai agora vamos voltar a elas aí para a gente tentar identificar quais são os outros lados. Medem 45, x e y. Sabe-se que y está para 45, assim como x. Sabe que y está para 45, assim como 5 está para 3. Ó, o que dá para fazer aqui? Ó? Y está para 45. Y está para 45. Assim como, ou seja, igual, né? Igual é um assim como, né? Assim como 5 está para 3. Né? Então, o que eu consigo fazer com essa inferência, com essa dedução, né? Eu consigo descobrir o valor do y, né? Porque, ó, 45 para 3, ou seja, ele dividiu por 15, né? Ou multiplicou por 15, né? Do 3 para chegar no 45. Então, do 5 para chegar no y, vou multiplicar por 15 também, porque ele tem que manter a mesma proporção, né? Então, 15 vezes 5 vai dar 60, 75. Então, aqui no. Deixa eu mudar a cor aqui. 75.
Beleza, então ó, eu sei que aqui não é 45 graus, coloquei 45 graus, não sei por quê. Deixa eu só arrumar aqui. Então aqui é 45. Então, de um lado é 45, do outro é 75. Y está para 45, assim como 5 está para 3. Sabe também que x não é um lado maior. Que x não está no lado maior. Qual é a área desse triângulo? Então, de um lado eu tenho que é... Ó, vamos fazer assim, ó. Os lados do triângulo eu vou chamar de ABC. Um lado eu sei que mede 45. Um outro lado eu sei que mede 75. Um outro lado que eu descobri agora, aqui. E um outro lado é x. Então, sabendo que um lado é... que um lado é 75, o outro 45, eu consigo utilizar a regra do triângulo triângulo pitagórico para resolver esse tipo de exercício, né? Para saber o outro lado do triângulo. Como que é o triângulo pitagórico, né? É um triângulo que tem esses valores padrão de 3, 4 e 5, né? Na verdade, dos múltiplos, né? Vamos colocar um x aqui, ó, dos múltiplos de 3, 4 e 5. Como que funciona esse triângulo pitagórico? Existem outros triângulos pitagóricos também, com outros valores, tá? E esses valores são pré-definidos, tá? Por exemplo, tem um que é 24, 25 e 13, se eu não me engano, né? Mas o mais utilizado, que a VUNESP mais usa, é o 3, 4, 5. Então, como que funciona você aplicar a regra desse triângulo? Quando você já sabe dois lados do triângulo, que é esse caso aqui, ó, que a gente já sabe já dois lados, duas medidas, e se essas medidas se encaixarem em uma dessas proporções aqui, em duas dessas proporções aqui, automaticamente você já saberá a terceira proporção, tá? Então, como assim, Felipe? Opa, deixa eu fechar essa tela aqui que abriu. Eita, como é que eu fecho aqui? Ah, aqui em cima. Ou seja, ó, eu tenho 45 e eu tenho 75. 45, 75. Ah, dá para encaixar aqui, ó. Por 15. Olha só, se eu multiplicar por 15. Se eu fizer aqui, ó. Só que o mesmo valor que eu uso aqui, eu vou usar em todos, ó. Então, ó, se eu fizer 3 vezes 15, 3 vezes 15, 3 vezes 15 é igual a 45, que é um valor que eu já tenho lá. 5 vezes 15 é igual a 75, que é o segundo valor que eu tenho lá. Então, com certeza, matematicamente falando, esse valor aqui vai ser também o 15, que é a razão que eu estou usando em todos os lados, vezes esse número pitagórico aqui, que o desse lado é 4. Ou seja, esse valor é o valor vai ser 60. Tá? Então aqui a gente consegue descobrir, fazendo pouca continha, o outro lado do triângulo. Tá? Então agora eu sei que o lado maior é 75. O segundo lado maior é 60. E o lado menor é 45. Beleza, descobri os lados do meu triângulo. E aí o exercício pede a área do triângulo. Então a área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. A área é igual a base. Qual que é a base? 45. Qual que é a altura? 60.
dividido por 2. 40, fazendo essa continha aqui, a gente vai chegar em 1.350 centímetros quadrados. Né? Então, exercício 25, 1.350, gabarito letra B de bola. Beleza? Então, a gente finaliza aqui a correção. Espero que vocês tenham gostado. Se ajudou, deixa um curtir aí no vídeo, um like. E compartilha com alguém também que está precisando de uma ajuda em matemática. Falou? Um abraço e até a próxima. Fiquem com Deus, bons estudos.